No Tecnologia do Campo de hoje você confere mais inovações que nossa equipe encontrou no estande da Jato na Expo Inter 2019. Soluções para o manejo das lavouras de pequenas, médias e grandes áreas de produção. Conversamos com o pesquisador do IAC, Estevão Vicari Meles, sobre a dinâmica entre os nutrientes presentes no solo e a produtividade das lavouras. Tem também um bate-papo com o Matheus Cirino, embaixador de um instituto internacional que incentiva jovens empreendedores na busca de soluções para a agricultura do futuro. E tem dica da semana com Marco Ripoli sobre como as novas tecnologias que impactam de forma positiva na sucessão familiar rural. Você que acompanha as novidades da mecanização agrícola aqui no Tecnologia do Campo, viu que na Expo Inter 2019, a Jato atendeu seus clientes nesta 42ª edição da feira com uma nova estrutura de estande, maior e com mais opções de produtos para os agricultores entenderem melhor as inovações que a Jato tem a oferecer para o manejo das lavouras de pequenas, médias e grandes áreas de produção. Máquinas para atender o agricultor que tenha a necessidade de um simples aplicador de adubo a lanço manual, ou até mesmo esse gigante autopropelido modelo Jato Uniporte 5030 NPK, que chega com uma tecnologia totalmente inovadora, com um controle automático de faixa de aplicação de sólidos de até 12 seções. A novidade em 2019 que a gente trouxe para a linha de adubação, ela serve tanto para 5030 como para a Telos 10.000 NPK, que é a máquina carreta. E o que ela consiste, né? Como a gente controla toda a parte de faixa de aplicação sem ter desmontagem nenhuma de nenhuma peça no disco, a gente consegue aumentar ou diminuir a faixa de aplicação só usando o controle de ponto de queda, né? Que é o controle da posição da queda do fertilizante sobre o disco. Então, fazendo isso, aliado ao controle de dosagem que fica na caçamba, que é o controle das portas dosadoras e da esteira, a gente consegue cortar as seções como se eu tivesse com um pulverizador para eu reduzir sobreposições, ter redução de impacto ambiental e aí ter um resultado mais interessante para o agricultor. Outra inovação de grande destaque da Jato durante a Expo Inter ficou por conta da apresentação do seu novo pulverizador automotriz Uniporte 3030 Eletrovortex, que combina a assistência de ar nas barras de pulverização com o carregamento eletrostático das gotas. O sistema permite que o defensivo atinja as partes inferiores das plantas, melhorando a qualidade da aplicação com economia de insumos, minimizando desperdícios e aumentando a proteção ambiental. A tecnologia Eletrovortex possibilita que as gotas de pulverização atinjam o alvo com mais eficiência. Isso permite que a máquina fique menos suscetível a paradas devido a variações climáticas. O resultado é uma janela maior de aplicação durante a jornada de trabalho, aumentando o rendimento operacional do pulverizador. Menos paradas para abastecimento também representam um maior rendimento operacional, que pode aumentar em até 35%. Nós aqui na Expo Inter, assim como nos outros eventos, a gente tem trazido uma visão, né, das tecnologias que são possíveis de chegar até os produtores, chegar ao campo, e isso tem se tornado viável não só em máquinas grandes, máquinas para grandes áreas, né, para os grandes produtores, como para as máquinas menores, que cobrem áreas menores, pequenas, e essa tecnologia ela vai se tornando acessível, então a gente vem implementando isso em todo o espectro, vamos assim dizer, em todo o portfólio de produtos, né? É um alinhamento muito forte que a gente tem, buscar tecnologias para aumentar a eficiência das máquinas, né? Eficiência no uso dos insumos, né? Buscar redução de custo lá na ponta para o cliente, conexões, né, com sinal de internet para máquinas, inclusive costais. Então tudo isso ajuda a criar um sistema de gestão, de olhar mais no detalhe, que permite os produtores elevar o nível de eficiência, de competitividade e qualidade no campo.
irrigação por pivôs centrais vem crescendo no país nas últimas 3 décadas, alcançando uma área de 1,47 milhões de hectares em 2017, o triplo do ano de 2000. Desde 1985, o crescimento da área irrigada por meio desse mecanismo aumentou 47 vezes. As informações fazem parte da pesquisa do Levantamento da Agricultura Irrigada por Pivôs Centrais no Brasil, divulgado pela Agência Nacional de Águas e a Embrapa. Somente em 7 anos, entre 2010 e 2017, a área irrigada por pivôs centrais cresceu 625 mil hectares. Segundo o levantamento, esse é o sistema que mais cresce e que deverá continuar liderando a expansão da área irrigada no médio prazo. Dezenas de culturas são irrigadas por pivôs, como a cana-de-açúcar, algodão, café e principalmente soja, milho e feijão. 6 estados concentram quase a totalidade da área equipada por pivôs. Minas Gerais com 30%, Goiás com 18%, Bahia 14%, São Paulo 12%, Mato Grosso 7% e Rio Grande do Sul também 7%. Entre 2010 e 2017, o crescimento foi mais significativo no Mato Grosso, seguido pelo Rio Grande do Sul. E no próximo bloco, você confere um bate-papo com o pesquisador Estevão Vicari Melles sobre a dinâmica entre os nutrientes presentes no solo. Não saia daí, é logo a seguir. Os nutrientes presentes no solo, disponíveis para a absorção das plantas, podem ser afetados por interações físicas, químicas e biológicas. Como esses nutrientes são elementos químicos, eles reagem entre si, por isso, precisam estar em equilíbrio para que possam ser absorvidos pelas raízes das plantas. As interações que ocorrem entre os nutrientes podem ser favoráveis, quando um nutriente contribui na absorção de outro, ou desfavoráveis, onde um nutriente pode prejudicar a absorção de outro. Dessa maneira, todo o planejamento de adubação e fertilização dos solos começa pela análise da área aonde os nutrientes serão aplicados. A melhor alternativa para o produtor é que antes do plantio ele faça a coleta de solo e a análise para conhecer como está a situação da fertilidade do solo dele e assim ter as recomendações de adubação baseadas nessas análises de solo. Então, através da análise de solo, ele vai saber como está a acidez desse solo, se precisa de calagem, a disponibilidade de fósforo, de potássio, cálcio, magnésio e micronutrientes. E baseado nisso, e na estimativa de produtividade que nós temos nos boletins de recomendação, se pode fazer a adubação mais eficiente e de maneira mais sustentável. Como os solos brasileiros são tropicais, eles costumam possuir alto índice de acidez. Nesses casos, a correção do perfil do solo pode ter a necessidade de se realizar a calagem. Normalmente, com as adubações nitrogenadas e todo o cultivo, vai ocorrendo naturalmente ao longo dos anos uma acidificação do solo. Por isso é extremamente importante que se faça a correção dessa acidez através da calagem. A calagem, além de elevar o pH do solo, vai ser uma fonte de cálcio e de magnésio, que são 2 nutrientes importantes para enraizamento, para a estrutura das paredes celulares, da formação de grãos. Então, você monitorar, através das análises de solo, a acidez do solo e fazer uma calagem adequada, você vai estar garantindo uma disponibilidade maior de nutrientes. A análise do solo e sua devida correção deve ser feita antes do plantio, já que após a implantação da cultura, esse manejo não terá mais efeito. As carências de nutrientes podem ser identificadas visualmente e normalmente se apresentam nas folhas das plantas, que podem murchar, ficarem mais amarelas ou terem desenvolvimento fora do normal. Quando esses efeitos são notados, dependendo da cultura, o método recomendado é a adubação foliar.
Isso a gente recomenda bastante para culturas perenes, pois culturas anuais, quando você identifica essa deficiência, já é tarde, né? Provavelmente você já vai ter uma produtividade comprometida. Quando o produtor rural utiliza adubação a lanço, certos cuidados precisam ser tomados. Apesar de facilitar e acelerar o manejo, os nutrientes ficam na superfície e podem ser levados pela chuva. Nesse manejo, os nutrientes nitrogênio e potássio não oferecem grandes preocupações, mas o fósforo pode ser um nutriente que exija mais cuidado durante a aplicação para que as raízes das plantas não fiquem muito superficiais. Ele tem baixa disponibilidade normalmente e é absorvido pelas plantas, principalmente por difusão, então recomenda-se a adubação localizada com este nutriente, porque a planta vai ter dificuldade em absorver fósforo no solo. Nossos solos tropicais, eles absorvem muito fósforo, então a eficiência da adubação é relativamente baixa, em torno de 30% do que se é aplicado a planta consegue absorver, e o que torna muito importante esse manejo. Otimizar o potencial produtivo das plantas nas lavouras brasileiras depende de muitos fatores, mas de acordo com o pesquisador Estevão Vicari Meles, a nutrição adequada é um passo importante para atingir maiores patamares de produtividade. O produtor ele utiliza-se de muita adubação NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, mas esquece a adubação com micronutrientes ou negligencia essa adubação, usando produtos multielementares através de aplicação foliar, mas que em alguns casos não são suficientes para fornecer a quantidade adequada dos micronutrientes para as culturas. Um exemplo prático disso, hoje em dia, é a cana-de-açúcar. Hoje a produtividade da cana-de-açúcar média no Brasil é em torno de 70 toneladas por hectare, sendo que essa produtividade deveria estar num patamar muito mais elevado, acima de 100 toneladas por hectare. As pesquisas do IAC têm demonstrado essa negligência de micronutrientes em solos de baixa fertilidade para cana-de-açúcar, onde nós estamos conseguindo obter aumentos de produtividade em até 16%, aplicando doses mais altas do que eram recomendadas antigamente, por exemplo, com zinco e molibdênio. E a seguir, nossa equipe conversou com o Matheus Cirino, que incentiva jovens e empreendedores na busca de soluções para a agricultura do futuro. Nós voltamos já. Em dados divulgados pela Embrapa e pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, cerca de 64 milhões de hectares são destinados à agricultura no Brasil, o que equivale a 7,6% de todo o território nacional. Quando comparado com a maioria dos países que destinam entre 20% e 40% do território para atividades agrícolas, essa área agricultável demonstra o quanto a agricultura brasileira é competitiva e, ao mesmo tempo, sustentável, fato que torna o país um dos principais pivôs para alimentar a crescente população mundial. A bovinocultura ocupa em torno de uma unidade animal, isto é, um animal de 450 quilos por hectare. Então, se você pensar, é um boi por toda uma área de 10 mil metros quadrados. E se a gente melhorar, a gente não consegue melhorar a eficiência de animais dentro de uma área, e a gente é um país tropical, a gente consegue fazer 3 safras ao ano. Isso poucos países no mundo conseguem fazer com a eficiência que a gente consegue. Então, o Brasil é o celeiro do mundo por causa disso, porque a gente tem aonde se desenvolver a agricultura com sustentabilidade e com produtividade. Fator que tem preocupado especialistas. O crescimento populacional em 50 anos demandará mais água, alimento, energia e outros recursos naturais. Para pensar nessas e outras questões,
diversas instituições nacionais e internacionais têm incentivado pesquisas relacionadas à criação de soluções para suprir as demandas do futuro. Como a abertura de novas fronteiras agrícolas é cada vez mais difícil, o produtor rural precisará desenvolver métodos cada vez mais produtivos em uma mesma área agricultável. Da porteira para dentro, o principal fator de preocupação é a ocupação do solo, recuperação de solos degradados, manejos mais efetivos e um sistema pecuário com menor utilização de hectare por cabeça estão entre os desafios a serem superados. Já da porteira para fora, a segurança alimentar e a redução de desperdício são os principais fatores a serem solucionados. Problemas que exigem capacitação especializada e que precisarão ser superados pelos jovens que estão começando a trabalhar nas propriedades rurais. Atualmente a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Em 2050 a gente vai ter em torno de 9 bilhões, 9,5 bilhões de pessoas no mundo. E o que isso impacta no jovem que está saindo da universidade hoje? Esse jovem tem que, no mínimo, sair com uma mente aberta e entender quais são os caminhos para ele evoluir, porque senão ele vai ficar estagnado e não vai conseguir se desenvolver. E, além disso, a universidade tem apoiado, desde universidades públicas ou particulares, até como cursos técnicos, até mesmo empresas, como a gente vê em Pompeia, como a gente vê em diversos FATECs hoje em dia, apoiando esse jovem para esse desenvolvimento do futuro. A busca por novos conhecimentos, novas técnicas de manejo e um mercado promissor aberto para novidades fazem com que o agronegócio atraia a atenção dos jovens. A nova geração tem a missão de alimentar o mundo, aumentando não apenas a quantidade, mas também a qualidade dos alimentos. A gente vê uma crescente na classe média daqui em 2050, por exemplo, de 30% a 40%. E o que isso acarreta para a gente que vai trabalhar com o agronegócio, com a agricultura, com a produção de alimentos? Isso acarreta que essas pessoas não vão mais querer o mesmo tipo de alimento que eles consumiam agora. Vai ter um aumento de consumo de proteína e diversos outros. E aí a gente vê diversas startups, diversas inovações para resolver esse problema futuro, com qualidade nutricional, com um bom alimento em relação na sua forma física e saudável principalmente. Embaixador de uma instituição internacional que incentiva pesquisadores e empreendedores na busca de alternativas sustentáveis para a agricultura do futuro, Matheus considera que iniciativas como essa servem de estímulo para o surgimento de novas soluções e práticas de mercado colaborativas. Desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pensamento mesmo, para a gente abrir nossa cabeça e ver que o mundo não é isso aqui. Então a gente think out of the box, a gente sair um pouco da nossa caixinha e pensar no próximo e no futuro e no que está por vir aí. Hoje no Brasil, mais de 90% das propriedades rurais são propriedades de empresas familiares. Não importa, podem ser pequenas propriedades, médias e grandes propriedades, mas são ainda geridas por famílias, por grupos familiares. É importante a gente sempre salientar um tema que cada vez se torna mais relevante quando a gente fala em sucessão familiar. Por quê? É o futuro do negócio, é a prosperidade do negócio que aquela família construiu por muitos e muitos anos e passou por muitas crises para obter o sucesso hoje que vem obtendo. Para a gente entender melhor isso, como é que a gente consegue fixar o sucessor, o filho, o neto, o sobrinho na propriedade rural, eu faço uma alusão com a tecnologia. Antigamente se falava muito assim: meu filho, você quer estudar? Você tem que ir para a cidade e ter a sua educação para poder ficar na cidade e ser bem-sucedido. Hoje em dia isso mudou. Isso mudou porque a realidade é o seguinte: filho, se você quiser ficar no campo, você precisa estudar. As tecnologias estão cada vez mais avançando, vindo mais rápido para o nosso encontro, trazendo soluções. Tecnologia e sucessão familiar têm tudo a ver. Então as tecnologias que hoje estão disponíveis, seja ela de A a Z, que vocês utilizam no seu celular, no escritório, nas suas máquinas, mesmo nos seus secadores de grãos, estão aí para auxiliá-lo a aproximar o homem do campo ao campo. Porque o homem do campo que vai à cidade, ele sempre vai ter aquela lembrança de onde ele veio e aquele respeito e admiração pelas pessoas que ali estão. Da mesma forma que a tecnologia no campo vem evoluindo rapidamente e cada vez mais acessível, a sucessão familiar e a gestão da propriedade rural também tem que evoluir. E a melhor forma disso acontecer, e mais bem-sucedida, sem dúvida nenhuma, é através das tecnologias de agricultura 4.0.
Bom, por hoje é só. O Tecnologia do Campo fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem deste programa, quinta-feira tem reprise aqui no Canal Rural, 1h30 da tarde. Acompanhe também mais novidades em tecnologia rural pelas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá!